É uma alegria muito grande e principalmente dar continuidade a esse bate-papo sobre o Chico Xavier que começamos no início do mês. Como eu disse naquela ocasião, nunca que dá para a gente terminar uma palestra sobre Chico, né? Fica sempre devendo alguma coisa, porque a vida desse homem foi tão especial, foi tão bonita, tão cheia de exemplos dignificantes, que a gente nunca vai esgotar esse tema. Então, para dar continuidade a essa questão sobre ele, vamos focalizar hoje a fidelidade de Chico Xavier a Jesus e ao Espiritismo. Porque é isso que faz sentido, né? Dentro do Espiritismo cristão. Espiritismo sem Jesus não faz sentido algum. É nada mais, nada menos do que mais uma filosofia ou mais uma ciência vazia de fé, vazia de esperança, vazia de consolação. E já Allan Kardec havia nos informado e nos indicado que o Espiritismo era a revivescência do cristianismo primitivo. Não é? E por isso mesmo nós precisamos ter isso em mente, que Jesus, nosso Mestre e Senhor, é aquele que trouxe o Espiritismo como consolador. E antes de mais nada, nós temos que ser fiéis a Jesus. Chico Xavier, por que Chico Xavier fez tanta diferença no mundo? Porque acima de tudo, ele amava a Deus acima de todas as coisas e foi fiel ao Cristo. Foi fiel à mensagem cristã de renovação espiritual, de compromisso com o amor ao próximo, com a caridade. E através dessa fidelidade, ele serviu o Espiritismo, serviu a terceira revelação. Ele transformou todas as potencialidades mediúnicas que ele tinha, que ele trouxe, a serviço do Cristo. Lá no Evangelho de João, nós vamos ver essa passagem. Está lá em João 4, versículo 22. A era do Espírito. Mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Adorar a Deus em espírito e em verdade. É muito mais do que nós frequentarmos determinado culto religioso. É muito mais do que nós termos determinadas práticas exteriores de fé. É adorar a Deus dentro do nosso coração, acima de todas as coisas, em espírito e em verdade. E justamente aí é que nós vamos ver o exemplo do Chico, não é? Jesus teve na sua vida uma série de acontecimentos importantíssimos que acabaram por definir a sua doutrina cristã e imprimir um novo direcionamento ao mundo, principalmente ao mundo ocidental, a partir da Galileia. Lá no Sermão da Montanha, ele deu aos discípulos que o seguiam uma preparação teórica de como eles deveriam seguir a sua doutrina. E ele vai dizer, resumindo, né, aquela beleza que é o Sermão da Montanha, que os seus discípulos precisariam, em primeiro lugar, entender a mensagem, em segundo lugar, senti-la no coração e, em terceiro lugar, agir conforme a inspiração que essa mensagem traz. É exatamente assim que nós vemos Chico Xavier, porque ele entendeu a mensagem do Cristo, ele sentiu, como ninguém nos últimos 20 séculos, o compromisso cristão de renovar o mundo
de renovar a terra ainda tão presa a expiações e provas, direcionando-a para um mundo de regeneração, né? Mostrando o lado da espiritualização do planeta, tão necessário para todos nós, seres humanos, aqui encarnados e desencarnados. E sentindo isso, Chico Xavier pôde, como ninguém, exemplificar este amor, pôde agir dentro deste amor, né? E a gente vê também na mensagem do Cristo, na vida de Jesus, todas as passagens sobre o Cristo, ele está onde? Ele está no meio da multidão. Ele até vai no templo, mas para alertar os sabedores da lei, não é? Mas de ordinário, o ensinamento de Jesus é onde? No meio do povo, no meio da multidão. A gente vê essa característica em Chico Xavier. Porque Chico teve, durante os 75 anos de mediunidade com Jesus, de 1927 até 2002, essa característica de estar sempre trabalhando no meio da multidão. Ele gostava de estar no meio do povo. As reuniões de Chico eram um centro um pouco maior do que este aqui. Agora vocês imaginam, coloquem 600 pessoas aqui. Não é? Os janelões aqui abertos, que lá tinham as janelas abertas, não eram fechadas como aqui, mas era 600, 700, 1000 pessoas. Tinha gente no jardim, tinha gente na rua, que não arredava o pé, não estava ouvindo uma palavra sequer do que estava sendo falado na reunião, mas não arredava o pé, porque esperava a hora de chegar perto do Chico, né? E se você fizesse qualquer coisa para proteger o Chico da multidão, ele achava ruim. Ele queria estar junto do povo, ele queria estar próximo da necessidade. Porque ele sabia muito bem que uma das características principais do Espiritismo, como o cristianismo redivivo, é a consolação. E se eu não consolar, se eu não fizer o caminho da consolação, o espiritismo que eu estou abraçando é o espiritismo só intelectual, só da mente, não desce, não atinge o coração, né? Ele sabia muito bem que essa era a principal tarefa do espiritismo, consolar e esclarecer, esclarecer consolando. Bom, aqui nós já falamos sobre o Sermão da Montanha, e quando Jesus destaca os apóstolos, ele lhes dá a seguinte tarefa dividida em 3 partes. Pregar por toda parte o evangelho do reino, curar enfermos e afastar espíritos perturbadores. Claro, né, gente? Isso é a linguagem da época lá da Palestina, 2000 anos atrás. Hoje, atualizando esse discurso para o Espiritismo, nós vamos ver a tarefa de todos nós, espíritas cristãos, dividida aí em 3 partes. E como Chico Xavier soube tão bem exemplificar para nós. Primeiro, o Evangelho de Jesus em primeiro lugar. Nós vamos ver na mensagem mediúnica de Chico Xavier um verdadeiro ensaio evangélico sobre todos os versículos, não é? Que o Espírito de Emmanuel vem e comenta, versículo a versículo, de todos os 4 evangelhos, do Atos dos Apóstolos, do Apocalipse, ele vai das cartas também dos apóstolos. O Novo Testamento ele disseca, mostrando para nós a necessidade de entendermos a mensagem do Cristo nos tempos atuais, tirando dela os exageros, o que foi acrescentado ao longo dos últimos 20 séculos, tirando dela o que não mais nos
ilumina o entendimento, com a razão a partir de Allan Kardec, colocando as coisas nos devidos lugares, mas sem jamais esquecê-la na nossa vida diária. O Evangelho é a base de tudo. Curar enfermos. Isso Chico fez a vida inteira. Enfermos da alma, enfermos de angústia, enfermos de fé. Quantos o procuravam sem qualquer fé? Já tinham perdido a fé na vida, a fé em si mesmos, a fé nas instituições religiosas que abraçavam, né? Tinham sofrido perdas de familiares, entes queridos, tinham sido perseguidos por essa ou aquela razão, tinham sofrido perdas também profissionais e financeiras e o buscavam no sentido de alívio, de consolação, e ele os curava. E também aqueles outros que ele curou de fato. Nós comentamos na outra vez as múltiplas faculdades mediúnicas de Chico Xavier, não foi? E depois da reunião eu pus a mão na cabeça e falei, nossa, eu me esqueci de uma das principais. Acabei não falando naquela ocasião, que era o quê? A mediunidade de materialização dos espíritos. Durante 3 anos em Pedro Leopoldo, sua cidade natal, Chico Xavier funcionou como médium de materialização dos espíritos. Ele ficava em transe absoluto e os espíritos se materializavam, totalmente luminosos, alguns deles, como por exemplo Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Sheila, e conversavam com as pessoas que estavam na reunião. Imagine que beleza. Isso não lembra para nós os tempos apostólicos do Cristo? Não lembra para nós aqueles tempos da Palestina, onde, enquanto o Cristo falava, os fenômenos de materialização, fenômenos luminosos, aconteciam em torno da passagem do Cristo, não é? Por exemplo, quando o Cristo no Monte Tabor vai conversar com os espíritos de Moisés e Elias, não é? E os apóstolos viram isso. Enfim, a mediunidade do Chico também teve essa característica. O nosso companheiro Martins Peralva, um grande espírita, estudioso do espiritismo, escritor, jornalista, que dirigiu a União Espírita Sergipana e depois a União Espírita Mineira por muitos e muitos anos. Ele tinha se mudado de Aracaju para Belo Horizonte, porque havia sofrido o problema da tuberculose na década de 40. Naquela ocasião não existia penicilina, não existia tratamento para a tuberculose, e ele foi procurar Chico Xavier em Belo Horizonte. Ele se mudou para Belo Horizonte porque ia ficar próximo de Pedro Leopoldo, que dista apenas 50 quilômetros da capital mineira. E ele foi atendido nessas reuniões de materialização do Chico, em que o espírito da Sheila, perfeitamente materializado, se dirige para ele, isso visível para todos, viu gente? Não era só o Chico, nem somente o Peralva que viam, não. Todos da reunião viam o espírito da Sheila materializado luminosamente, virando-se, conversando com o Peralva e dizendo, o senhor tem fé? E o Peralva nos contou que ele tremeu todo depois dessa pergunta, né? Porque a verdade é que todos nós temos uma fé de mais ou fé de menos, né? Depende do dia, né? Depende do dia, a gente não tem aquela fé. Pensamos que temos, né? Pensamos que temos, né? Peralva nos contava isso com muita alegria, que ele tremeu todo e respondeu, tenho sim senhora. Ela então, com aquele sotaque alemão dela, falou com ele, dá-me licença que vou lhe abrir a camisa e o paletó. E ela mesma, o espírito de Sheila, desabotoou o paletó de Peralva, desabotoou a camisa do Peralva, levantou a mão para o alto, né? Levantou a mão para o alto, uma cuia se materializou na mão dela, ela jogou aquilo em cima do Peralva.
E o Peralva nos contou que aquele líquido molhou não só a sua cabeça, como principalmente o seu peito. E ele sentiu aquele líquido da espiritualidade entrar no seu pulmão. Ele sentiu isso, né? E ficou maravilhado com aquilo, que ele passou a ter um bem-estar imenso. Pois bem, ele era tuberculoso, minha gente. Naquela época, não havia tratamento para a tuberculose. Nós estamos falando de 1949. E então, deste dia em diante, nunca mais podia tirar a radiografia que quisesse, não aparecia mais nas radiografias de Martins Peralva o traço da tuberculose. Então, curou enfermos. E esse homem curado por Chico Xavier foi, a partir daí, um grande divulgador da doutrina espírita, escreveu vários livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, como, por exemplo, Estudando o Evangelho, Estudando a Mediunidade, né? Mediunidade e Evolução, O Pensamento de Emmanuel, são livros de Martins Peralva, editados pela Federação Espírita Brasileira, e alguns outros pela União Espírita Mineira, como, por exemplo, Mensageiros do Bem, que estuda o livro Os Mensageiros, de André Luiz. A gente brinca que quem conheceu o Peralva sabe disso. Peralva era quase um Chiquinho, viu, gente? Um Chico em miniatura, tanta bondade que ele tinha. E não foi à toa que ele recebeu essa bênção, não é? Então o Chico também curou enfermos e, afastando espíritos perturbadores, hoje nós temos uma denominação para esses irmãos, né? Que são espíritos ignorantes. Espíritos que alguns chamam de obsessores, mas que Emmanuel, com a sua grande sabedoria, vai dizer na psicografia de Chico o seguinte: espíritos menos aparelhados ao bem com Cristo. Ele mesmo se corrige. Ele está escrevendo uma mensagem pelo Chico sobre os espíritos obsessores. André Luiz estava escrevendo naquela ocasião o livro Libertação. E o Emmanuel estava comentando através do Chico, na psicografia do Chico, sobre o livro Libertação. E de repente ele escreve assim: espíritos inferiores. Não quer dizer irmãos menos aparelhados ao bem com Cristo. Mas um dia serão bem aparelhados ao bem com Cristo, né? E o Chico sempre se dedicou a essa tarefa. Pouca gente sabe disso. Todas as semanas, quartas-feiras, o Chico participava de uma reunião mediúnica de desobsessão, em que ele, Chico Xavier, o grande médium Chico Xavier, funcionava como médium de psicofonia, de incorporação, recebendo os espíritos mais difíceis, os mais complicados, né? Os espíritos perturbadores, para que eles pudessem ser evangelizados, né? Pudessem receber a palavra do Evangelho através dos doutrinadores da reunião. Isso ele fez a vida inteira, desde Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, depois em Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã, e depois no Grupo Espírita da Prece, também de Uberaba. Então ele estava, e sempre esteve, muito perto do Cristo, né, gente? Porque o Chico estava sempre diante da tarefa cristã. Como fiel discípulo de Jesus, ele então soube como nunca dedicar-se a espalhar a luz do Evangelho, redivivo agora pelos ensinamentos da doutrina espírita, multiplicando mensagens esclarecedoras e mensagens consoladoras dos espíritos superiores. Até hoje nós já estamos aí com 483 livros publicados da sua Lavra Mediúnica. Isso só é impressionante, né? Curando os enfermos da alma pela renovação de sua fé na vida espiritual e consolando-lhes os sofrimentos e as aflições, principalmente consolando quem? Aqueles que haviam perdido entes queridos. Eu mesmo, durante mais de 20 anos, fui testemunha dessas reuniões em Uberaba, em que Chico
nas sextas e sábados, numa reunião pública, aberta, né? Sentava perto dele quem chegava primeiro. Não tinha senha, não tinha nada. Mas quem chegava primeiro entrava e sentava perto, né? Então, a reunião pública, onde ele recebia, em média, 10 mensagens particulares. Espíritos familiares, espíritos comuns, como nós, né? Que escreviam, através da mediunidade da psicografia dele, dando detalhes inquestionáveis sobre a sua individualidade, provas insofismáveis da sobrevivência do espírito após a morte do corpo, e a partir daí eles se comunicavam através do Chico, dando detalhes da sua morte, como é que foi, quem foi que recebeu, e aqueles nomes desfilavam diante de nós. Nomes que o Chico não poderia saber. Tão complexas eram as relações familiares daqueles vários espíritos, famílias que às vezes ele nem tinha conhecido, nem tinha visto na vida, não é? Nunca tinha estado com essas famílias. Algumas sim ele conhecia, mas nem todas ele conhecia. E nós fomos testemunhas disso, consolando-lhes os sofrimentos e as aflições, e esclarecendo os espíritos ignorantes, ou como diz Emmanuel, menos aparelhados ao bem com Cristo, nas tarefas da desobsessão espírita cristã. E por isso mesmo, nós podemos dizer que Chico Xavier funcionou no século XX até o início do século XXI como um verdadeiro apóstolo de Jesus nos tempos modernos. Esta foi, sem dúvida nenhuma, a sua marca. Agora, Jesus também advertiu os seus discípulos, depois seus apóstolos, dizendo a eles, por exemplo, 3 coisas importantes que nós vamos reconhecer em Chico Xavier. Em Marcos capítulo 9, 33, 35, Jesus diz assim: se alguém quer ser o primeiro entre vós, seja o último e servidor de todos. Normalmente a gente faz o contrário, a gente quer sentar nos primeiros lugares, a gente quer aparecer, não é? É o traço da humildade. O Chico tinha esse traço da humildade. Não é essa humildade falsa não, viu, gente? Vou falar com vocês. Não é essa humildade falsa, quem sou eu? Mas a pessoa tá inflada que nem um balão, né? Se soltar, ela sobe. É ou não é? Não, Chico não tinha disso não. Ele falava de nós com tanta sinceridade, para nós, com tanta sinceridade, da espiritualidade maior, de Jesus, dos mundos que estão aí, na imensidão dos espaços, muito mais evoluídos do que a nossa terrinha aqui. Mas ele falava com conhecimento de causa, porque ele passava para nós aquele sentimento de que quanto mais ele sabia, mais ele tinha certeza de que ele não sabia nada. Sabe? Isso é o quê? Isso é humildade. Nós precisamos saber o nosso lugar. O nosso lugar, olha o lugar da Terra no universo, não é nada. Não é? Um mundinho muito do miserável, não é? Muito difícil. Não estou brincando, estou falando sério. O André Luiz vai dizer na obra Evolução em Dois Mundos que a Terra é um dos mundos mais atrasados do sistema solar. E o espírito de um mentor espiritual vai falar com Alcione, no livro Renúncia, que a Terra é um dos mundos mais atrasados do universo. E a gente vai ficar se orgulhando de quê? Né? O traço da humildade. A alegria, outro traço. Deixai vir a mim as criancinhas, falou Jesus. O Chico tinha esse traço dessa alegria infantil. Ele gostava de sorrir, ele gostava de contar casos, ele fazia piada do próprio sofrimento. Quando às vezes ele ia contar para nós
uma provação que ele tinha passado na infância, na adolescência, na juventude, ele fazia de tal forma que a gente acabava rindo. Porque ele tinha alegria de viver, ele nunca perdeu essa alegria de viver. Isso é importantíssimo. Tanto é importante que Freud vai definir isso como uma das saídas para, vamos dizer assim, o desamparo humano é o bom humor. O Chico soube muito bem lidar com o bom humor. E por último, outra característica que vamos reconhecer nele, e essa é insofismável também, é a prudência, né? O homem era prudente demais. É impressionante. Várias vezes eu assisti pessoas fazendo sabatinas com Chico, né? Perguntando demais, né? E vocês precisavam ver, aliás, podem ver, porque há muitos programas gravados com ele, né? Programas de perguntas e respostas, como por exemplo o Pinga Fogo. Tentam colocar ele em todo tipo de dificuldade, ele sai como mestre. Porque tem muita prudência em responder as questões sem ofender a ninguém. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 6. O Chico sabia disso muito bem. Às vezes uma pergunta que se faz tem aquela outra intenção, não é? Mas ele sabia muito bem lidar com tudo isso. E o mais importante, não é? Registrado por João no capítulo 14, versículo 15. Jesus dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Esse outro Consolador, minha gente, quem que é? Esse aqui. É a doutrina espírita, é o Espiritismo. Não precisa ter medo de responder, não. É o Espiritismo. Já teve outras tentativas, viu? Já teve outras tentativas. Mas a humanidade, ainda tão envolta em trevas, massacrou todas elas. Né? Nós podemos dizer, por exemplo, que o movimento franciscano foi uma tentativa na Igreja Católica do século XIII, né? De trazer esse Consolador aqui. A volta à humildade, à caridade, o movimento dos valdenses, também no sul da França, o movimento dos cátaros, todas foram tentativas. Atualmente nós estamos nessa tentativa do espiritismo cristão. Mas como bem dizia o Chico, o espiritismo será o que os homens fizerem dele. Então vamos ter muito cuidado. Porque senão nós podemos cair nos mesmos erros do passado, né, das igrejas de outras, vamos dizer assim, mais institucionalizadas, que desviaram o caminho da simplicidade, do amor, da fé, da esperança, da consolação, em detrimento dos mais pobres, dos mais infelizes, né? Vamos pensar nisso. Aqui nós vamos ver o final do Evangelho de João. E é muito interessante essa passagem. É o Evangelho mesmo, está lá no Novo Testamento. Quem quiser conferir, chega em casa, pega lá o último capítulo de João, a partir do versículo 21. O que o João está contando? Em primeiro lugar, João, quando ele se refere a si mesmo, ele se refere a si como discípulo amado, ou então discípulo querido. Tá? Ele está falando dele mesmo. E aqui ele está descrevendo para nós, Jesus estava materializado em corpo espiritual, conversando com ele às margens do lago de Genezaré. Pedro fica enciumado, olha lá. Vendo João, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Isso não é bem a característica nossa? A gente fica sempre mais preocupado com o outro que conosco, não é? O que será dele? O
que Jesus responde para Pedro? No fundo, gente, Pedro está ciumado, porque Jesus está materializado conversando a sós com João Evangelista. E Pedro está lá, observando a cena, mas morrendo de curiosidade de saber o que eles estão conversando. Ele fica enciumado. E Jesus lhe respondeu: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Que te importa que eu quero que ele, João Evangelista, fique aqui na terra até que eu venha? Jesus está revelando aqui, gente, a conversa que ele estava tendo com João. Ele estava determinando que João Evangelista ficasse no planeta Terra até que ele, Jesus, voltasse. Ele está revelando isso aqui. Mas o que te importa? Isso é assunto meu e de João, não é? Para você, Pedro, segue-me tu. Não é isso que ele está falando conosco? Cada um de nós aqui, Jesus fala isso aí. O que te importa? Segue-me tu. É o que nossa irmã Emily estava falando no início aqui. Todos nós podemos. Todos nós temos potencialidade de seguir o Cristo. Basta nós querermos. Basta nós oferecermos a Ele o que nós temos. E Ele vai multiplicar as nossas possibilidades. E não adianta eu ficar invejando o que o outro tem. Ou querendo ser o que o outro é. Porque aí eu vou cair no assunto de Pedro, né? Que te importa a tu? Segue a ti. Segue-me tu. Disse-lhe Jesus. Correu, então, está lá no versículo 23. Correu, por isso, o boato entre os irmãos de que João não morreria. Porque Pedro, então, como bom humano, espalhou a notícia, né? Jesus falou com ele, ele correu e contou para todo mundo, porque correu entre os irmãos que João não morreria. Não era fofoca. Não era fofoca, mas é humano, né? É humano. Jesus fez ainda... Olha, isso aqui, João termina o evangelho dele com essa frase, isso é muito importante, gente. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Na minha opinião, João está falando a missão dele no futuro. Escrever livros. Não é? Sobre quem? Sobre Jesus. Mas essa é a opinião de Geraldinho, viu, gente? Cada um pense como quiser, né? Aí vem a mediunidade do Chico e o espírito de Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, não, Crônicas de Além-Túmulo, desculpem. Ele vai escrever uma mensagem chamada A Ordem do Mestre. E esta mensagem, por que eu estou colocando isso aqui? Porque essa mensagem tem tudo a ver com o final do Evangelho de João. Né? E nessa mensagem, Humberto de Campos vai relatar que no século XIX, aliás, no século XVIII, antes do século XIX, Jesus manda chamar João Evangelista à sua presença. E no encontro dos dois, Jesus vira-se para João e fala assim: como vão os meus seguidores na face da terra, discípulo amado? E João está completamente triste, desanimado. Ah, mestre, não tem jeito não, aquela turma lá. Tem 19 séculos que eu estou penando com eles. Né? O Senhor já enviou emissários, eles foram queimados. O Senhor já enviou iluminados, eles foram mortos, foram crucificados. Os médiuns enfrentaram as fogueiras da Inquisição. Não tem jeito. Mas Jesus pergunta para ele, mas nem a escola religiosa que nos leva o nome na bandeira? E João bate a cabeça. Ah, nem ele, Senhor.
Não tem jeito, não. Eles se uniram com o poder. Aí alguém pode perguntar assim, porque nós somos de uma doutrina que usa a razão, né? Mas como? Jesus não sabia como é que andava a humanidade? 19 séculos, esses 19 séculos, entre a estada dele aqui em corpo até o século XVIII? Como assim? Ele não é o guia espiritual, o governador espiritual da Terra? Não é assim que a gente pode pensar isso, né? Essa mensagem está esquisita. Aí eu vou pensar com vocês o seguinte, mas vocês não acham que Jesus tem mais o que fazer, não? Ele é uma potência angélica. Ele é um ser angélico. Segundo André Luiz, integrante da falange das potências angélicas que dirigem o sistema solar inteiro. Segundo Chico Xavier me informou, ele é o governador espiritual de 5 planetas. 5. Um planeta feliz, que gira em torno de Sírios, que está lá relatado no início do livro Renúncia. Um planeta regenerado, que gira em torno da estrela de Capela. A Terra, que é um planeta de expiações e de provas. Um planeta primitivo ainda, que a humanidade ainda está lá vivendo o mundo das cavernas, chama-se Quiron. E, segundo Chico, está formando um 5º planeta. Então ele tem mais o que fazer do que ficar sabendo de política humana, sabendo, né? Não faz sentido, por isso que ele deixou João aqui, para cuidar desses assuntos. Mas aí, ele fala assim com João, você está desanimado? E João diz, eu estou muito desanimado. Estou muito, não tem jeito, esse povo aí da terra não tem jeito, não. Pois eu não, ele fala com João. Se você está desanimado, discípulo amado, eu não. Se os vivos me traíram, meu discípulo amado, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite do triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta nos céus, as claridades benditas do meu amor. E aí termina, então, a mensagem, Humberto de Campos nos informando que daí a 50 anos surgia no mundo o espiritismo cristão. Quem que Jesus está ordenando que descerre para o mundo a mensagem dos chamados mortos? Kardec, não é? Mas não está claro que ele fala isso com João? Não é? Para mim está claro. Vamos estudar, não é? Vamos estudar. Aqui há outra mensagem também. Essa mensagem está no livro de Humberto de Campos, Cartas e Crônicas. E ela cita o Réveillon, a passagem de ano do ano 1799 para o ano 1800. O século XIX estava chegando, né? E aí ele relata, tem vários iluminados do mundo inteiro, de todas as culturas, de todas as religiões, encarnados e desencarnados. Está lá Napoleão, que naquela ocasião era ainda um dos ministros da França, né? Está lá Beethoven,
Ele relata essa reunião espiritual. Essa mensagem chama-se Kardec e Napoleão. Até o momento que o Espírito da Verdade se materializa e chama Kardec. Kardec quer dizer, quem seria Kardec, né? E ele relata então a luminosidade do Espírito que seria Allan Kardec. E no final ele diz assim: cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. E enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias coortes resplandecentes, voltava para o alto, o apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão dos braços, aconchegou-o de encontro ao peito e o levou de volta ao corpo no mundo carnal, no mundo terrestre. Ou seja, Humberto de Campos chama aquele que seria Allan Kardec como apóstolo, não é? Outra mensagem interessante. Esta está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. E ele vai falar sobre Allan Kardec, ele vai dizer o seguinte: um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, vou repetir, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, baixa ao planeta, compenetrado de sua missão. Qual que era a missão dele? Consoladora. Com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Está lá no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. E esse livro aqui todo mundo conhece, não é? Está fazendo 150 anos, não é? Que foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma mensagem do Espírito da Verdade, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Na mensagem de número 6, lá dentro dessa mensagem tem essa frase aqui: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo. A quem Jesus está se referindo aqui? Allan Kardec. Porque a essa ocasião, o codificador estava na carne já há 64 anos, não, 60 anos, 1864. Ele tinha lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito da Verdade diz: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Essa mensagem foi escrita em 1861, em Paris. O mestre e o apóstolo é outra mensagem muito bonita, psicografada pelo Chico no livro Opinião Espírita. É uma mensagem de Emmanuel que vai dizer o seguinte: luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus o mestre, Kardec o professor. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Termina essa mensagem o Espírito de Emmanuel. Eu poderia até completar, né? E Chico a maçaneta. Não é? A gente não abre a porta sem maçaneta, não é? Hoje tem essas portas elétricas. Mas não é curioso tudo isso, gente? Essas revelações espirituais não vão fazendo sentido? Será que elas vieram só para ficar guardadas na nossa prateleira? Ou vieram para a gente raciocinar, pensar em cima delas? O que eles estão querendo dizer? Allan Kardec vai dizer, não é? Fé inabalável só o é a que pode encarar, frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Lembram lá do Evangelho de João,
que Jesus enviaria o Consolador que ficaria conosco